Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Começa agora mais um Informações Avulsas de Utilidade Aleatória, ou IAWA. O assunto de hoje é muito interessante. Pelo vídeo você deve ter sacado que tem uma polêmicazinha aí. Será que é verdade? Será que não é? O que é essa história aí? O menino escravo e a casquinha de baunilha do McDonald's. O menino escravo e a casquinha de baunilha do McDonald's. O que eles têm em comum? Já parou pra pensar o que eles têm em comum? Eu vou contar uma história de uma planta. Como é que uma história de uma planta pode ser interessante? Por acaso até trouxe uma castanheira da Austrália, que é uma árvore de 30 metros quando é adulta, e eu plantei na minha casa. É muito bonito assim, a castanha se enfia na terra e ela sai com uma beleza. Tem que pegar a atriz principal para esse vídeo, que eu me esqueci, já volto. Um minutinho só. Tô chegando. Cheguei. Olha quem é a atriz principal desse vídeo. Planta pra caramba hoje, né? Algum de vocês tem ideia do que possa ser essa planta e a história maravilhosa que ela vai contar pra vocês hoje? É uma orquídea, olha agora, hein? De baunilha. Vocês tinham alguma ideia de que a baunilha nasce de uma orquídea? E vocês não têm ideia do trabalhão que foi conseguir polinizar a florzinha dessa baunilha e essa orquídea pro mundo inteiro conseguir tomar sua casquinha de baunilha lá no McDonald's. IAWA! Ai, IAWA, vai pegar esse negócio, né? Eu escrevi a história, por acaso, caso vocês queiram ler a história em inglês, tá no Medium, no meu Medium. Dá um Google, procura meu nome, o Medium. A gente tem que ir lá pra trás, gente, em 1400. Se você pensar, nossa, muito pra trás, o Brasil tava uma beleza, era bunda lelê só com os índios. Só que subindo mais um pouquinho lá pro México, né, tinha os astecas, os maias e os... Tinha mais um nessa turma aí. Mas vamos lá porque eles não são interessantes pra essa história, e sim os astecas. Na época, eles usavam a flor, o favo dessa orquídea, até como moeda, porque era tão raro desse treco nascer, que eles usavam como moeda. E às vezes valia mais do que ouro ou prata. E aí, em 1519, quem que chega? Quem que chega lá na meiuca do México, em 1519, um pouquinho depois dos portugueses que chegaram aí no Brasil, os espanhóis, o queridão Cortés, chega lá no México, era meio delicado, ele falou, eu quero a orquídea e tudo isso aí que tem em volta dela. Tudo isso aqui é o jardim? Não, isso tudo aí. Os espanhóis, não sei se vocês sabem, mas a história dos espanhóis entrando ali pelo México foi meio brabo, ao ponto de que eles trouxeram um negócio que nunca tinha tido no México antes, gente. Catapora. Você tem ideia disso? A gente tá aqui preocupado com o lockdown e tudo mais. Naquela época, como não tinha, aí mesmo não tinha nenhuma proteção, não tinha nada, e a catapora é bem mais violenta, morreram 15 milhões. É muita gente, 15 milhões de pessoas numa atacada só. Olha que loucura, fora a gripe que eles trouxeram, uma porrada de outras coisas, e a violência, que eles mataram muita gente, mataram o pessoal lá. E aí, eles descobriram essa coisa maravilhosa, tinha um sabor incrível. Eles descobriram, olha o nome, era vaina. O V em espanhol é ba, usando todo o meu espanhol aqui, vaina. E aí, o que isso quer dizer? Antigamente, o amendoim, você podia comprar o amendoim, que é mani, com casca ou sem casca. Então era mani com baina, ou mani sem baina, que era o com casca ou sem casca. E o lhá, eu tô contando uma história, mas eu vou chegar lá. O lhá, em espanhol, é meio que um diminutivo. Então pasta, pastilha, manteca, que é manteiga, mantequilla, baina, baunilha. Olha que maneiro, chegamos na baunilha. Olha que história interessante. A baunilha, nessa época, ela precisava de uns espaços enormes para crescer, e ela é a orquídea que mais cresce no mundo. Ela ocupa centenas de milhares de hectares e cresce até 5 andares. Como vocês podem ver, ela não para de crescer. Mas beleza, eu comprei ela pequenininha, ela tava aqui assim no máximo. Foi embora. Aí eles foram descobrindo, certamente um ser humano mais do que curioso, descobriu que fazendo uma certa massagenzinha no favo e cobrindo ela com algodão e deixava por um tempo, num processo de tipo de curar, para curar, descobriram que aí ela soltando os óleos, ficando quentinha naquele edredomzinho ali de algodão, ia soltando os óleos maravilhosos. Depois de 4 meses, mais ou menos, aí sim, fazendo uma massagenzinha, ia saindo aquele óleo maravilhoso, doce, que é a baunilha que a gente conhece hoje. A vanilha, gente, pegou na Europa, que foi uma beleza. Era caro o negócio, como eu falei, né? Então, os reis que tinham acesso às rainhas também. O rei da Espanha tomava no chocolatinho quente. A rainha Elizabeth I comia na sobremesa com seu pudinzinho. Nem sei se existia pudim, que eles chamam sobremesa às vezes de pudding.
na Inglaterra. Então, talvez nessa época, alguns portugueses ou brasileiros, sei lá, vieram aqui, e aí o que vocês estão comendo? Devia ser um flan ou alguma coisa meio molenguinha. Ah, pudding! Ih, pudim! Maneiro! Aí foi pro Brasil e o pudim apareceu. Pode ter alguma coisa aí nessa história, mas o que eu sei é que aqui chama pudding. O rei da França, Henri IV, ele proibiu que adulterassem a baunilha ou que mexessem no processo da baunilha de algum jeito para ele não perder aquele negócio, com pena de espancamento. Esse era o tanto que ele gostava da baunilha. Se alguém mexesse na baunilha dele, dava porrada. E quem que a gente tem que agradecer? Thomas Jefferson. Queridão americano aí, foi presidente. E aí foi ele que descobriu em Paris, quando a gente estava viajando aqui para a Europa. E americano tem essa mania já, né, de querer fazer coisa que dá uma engordadinha. Ele já sabia fazer sorvete e descobriu, e escreveu, na verdade, a primeira receita de sorvete de baunilha. Então Thomas Jefferson tá aí a origem, a fonte. Porém, olha agora o que aconteceu com o mundo, ó. Voltando um pouquinho então, ninguém fora do México conseguia plantar com sucesso. Por 300 anos, cara, entrou um negócio da planta no meu olho, tá doendo pra caceta, eu tô aguentando a dor. A galera foi tentando então levar essa maravilha dessa orquídea pro mundo inteiro e ninguém conseguia fazer esse treco da flor. Uma vez ou outra aparecia uma florzinha, mas jamais, por 300 anos, é ano pra caramba, gente, não dava um favinho, nada, só no México. Até Darwin, em 1800 e pouquinho, entrou também na discussão e falou, ó, é um inseto. Pode ter certeza que é um inseto no México que está polinizando a flor da orquídea. Eis que ele estava certo. E lá para 1950 que foram descobrir que era sim uma abelhinha verde chamada Euglossa viridissima. É super bonita essa abelha, mas é uma abelha que só tem no México. Queridão Darwin estava certo mais uma vez. Sem o inseto, óbvio, sem o inseto, já que a orquídea, o pólen dela atraía somente essa queridinha abelha verde. Sem o inseto, o mundo então dependia do México. E é só isso. E o que eles tinham era no máximo, 2 toneladas de baunilha por ano, o que não dava conta do mundo sedento por baunilha naquela época. Então os espanhóis chegaram a plantar nas Filipinas, não deu certo. Os holandeses em Java, não deu certo. E os britânicos na Índia e nada. E esse menino escravo que você falou aí, Flávio? Pois é, olha só que coisa triste e interessante. A mãe dele morreu no parto, o pai ele não sabia quem era e escravos não tinham sobrenome. Então o nome dele era só Edmond. Só isso. O queridão Edmond, ele era, desde bebezinho, ele foi passado da dona dele para um primo da dona chamado Ferreol, super importante na história. Ele era uma boa pessoa, ele não maltratava os escravos nem nada, tinha lá uma plantaçãozinha de melancia, flor, plantava abobrinha também na época. Isso numa ilhazinha do lado de Madagascar, agora depois do filme todo mundo sabe onde é Madagascar, e lá pro cantão da direita, Reunião, Ilhas da Reunião, sei lá, por português, Reunião. Andando lá nessa época, o Ferreol ganhou, e para fazer uns testes, na época a galera tentando espalhar a baunilha pelo mundo para ver se pegava, ele tinha lá um pouquinho aqui e acolá e tentava tomar conta, mas nunca tinha dado flor nem favo, nunca. Passaram-se 12 anos. O Edmond andando, sol, não sei se tinha óculos escuros naquela época, vamos dizer que tinha. E aí o Ferreol assim, ih, olha lá Edmond, a orquídea deu flor. Caraca, não é que tem um favo vindo junto? Aí o Edmond falou assim, foi eu que fiz. Aí o Ferreol assim, quê? Como é que foi você que fez? Ele foi eu que fiz. Óbvio que ninguém acreditou que o moleque de 12 anos, o escravo lá, coitado, sem sobrenome, tinha conseguido polinizar a baunilha, que o mundo inteiro não conseguia. A galera esperta, inteligente, imagina se alguém conseguisse a grana que não ia ganhar. Então tinha gente forte, esperta pra caramba, estudada, envolvida na Europa pra tentar polinizar esse negócio. É um moleque escravo lá no cantinho das ilhas. Fui eu sim, seu Ferreol. Então mostra aí o que você fez. É aí que começa a história maravilhosa da baunilha, gente. O Ferreol não acreditou, mas aí mais favos começaram a aparecer. O Edmond pegou as pétalas e, usando um bambu, tipo um palito de dente, ele levantou a parte que protege a autopolinização. Não sei se vocês já viram no Brasil, tem umas plantas bonitas, esqueci o nome agora. É uma que se você sacudir, você fica todo cagado de pólen dela, sabe qual é? O pólen, se entrar do jeitinho certo na estigma, acontece um negócio chamado autopolinização, self-pollination. E se por acaso a abelha ou o inseto tocar no pólenzinho numa flor e for para outra, é a polinização cruzada. Então você faz autopolinização na mesma flor ou na cruzada. Esse tipo de orquídea aceita autopolinização. E aí o Edmond, lembra das gavetinhas que eu falei naquele último vídeo? Ele já tinha sabido que dava para polinizar
a melancia do mesmo jeito. E aí ele falou, e se eu tentar aqui na baunilha? Aí ele pegou com um palitinho lá, abriu a tampinha da estigma com o palito, e aí, quase que num beliscão, ele levou a antera para o estigma e deu uma beliscadazinha, aí caiu ali o pólen, e não é que passava um tempo, nascia o favo? Esse macete, esse truquezinho que ele fazia, chamava, Perreol passou a chamar Le Geste de Edmond, o gesto, a manobra do Edmond. Olha que maneiro, esse truquezinho do palito com o beliscão. O Ferreol, né, óbvio, passou a levar então o Edmond para viajar por todas as outras ilhas, ensinando a galera lá, a turma, a fazer o Geste de Edmond, a manobra. E aí em 7 anos, a produção passou a ser de 45 quilos de baunilha. E a Europa tá assim, opa, reunião, vamos lá trocar uma ideia, vamos conversar. Passaram-se 10 anos, olha aí, a produção passou para 2 toneladas. Olha o que o menino fez. E no fim do século, ou seja, lá para 120 anos depois, Ferreol já tinha morrido, coitado, mas tudo bem, a produção de reunião já era lá para 200 toneladas. E o médico, com as abelhas assim, ih, galera, beleza, a gente tem baunilha aqui, tá? Ó, acabou de sair, hein? Óbvio que o Ferreol, gente boa que era, como eu falei, libertou o queridão Edmond e todos os outros escravos e deu um sobrenome para ele de Albius, do latim, meio que quer dizer lúcido. Bonito isso, né? O lúcido Edmond. Lúcido mesmo. Esse aqui, ó, é a bundinha da África e como se tivesse feito um cocôzinho, aqui no cantinho saiu Madagascar e lá no meio do Oceano Índico está Reunião, do ladinho das Ilhas Mauritius. Certo? A inovação de Edmond espalhou pelas Ilhas Maurícios, Seychelles, Madagascar, e que Madagascar inclusive tinha um clima perfeito para a produção de baunilha. Hoje, baunilha é o tempero mais popular do mundo. Em segundo lugar está o açafrão, caso vocês queiram saber. É um tempero super famoso ali pela Índia e tal, é o que deixa o arroz amarelo. O que a baunilha fez, gente? Virou sorvete. É o sabor principal na lista de ingredientes da Coca-Cola, que é o maior comprador de baunilha no planeta Terra. Inclusive é usada no perfume Chanel número 5, que é o queridão perfume aí, super famoso também. E é gostoso demais. E vai até na casquinha de sorvete do McDonald's para fechar aí o ciclo e acabar com a surpresa. Porque que o título então tem a ver com o menino escravo e a casquinha da baunilha. Em 1841, no dia em que Edmond mostrou para Ferreol, o mundo produzia então mais ou menos 2.000 favos por ano. Em 2010, gente, 10 anos atrás, o mundo produziu mais de 5 milhões. De 2.000 para 5 milhões. E nós temos a agradecer a esse queridão Edmond, que com 12 anos e sem os medos que uma criança tem de inovar e de testar coisas novas, porque ele já fazia um gesto parecido lá na melancia, na florzinha da melancia, resolveu tentar inocentemente fazer o mesmo com a queridona baunilha, com aquela pergunta, e se? Lembra que eu já falei disso? E se eu fizer isso ali? E se eu não tiver medo de fazer isso? E se eu tiver o clima certo? E se eu tiver o meio ambiente propício para que eu tenha tempo para fazer esse tipo de coisa? E Ferreol permitia e dava tempo, permitia que ele tomasse conta, como eu já falei, era uma boa pessoa, não era ruim ou cruel como outros donos de escravo, infelizmente ele era um dono de escravo, mas cuidava bem do queridão Edmond, que com seu gesto, a sua manobra, revolucionou a indústria da baunilha. E hoje, próxima vez que você tomar sua casquinha no McDonald's, agora você vai saber de toda essa história por trás. Só por fim, para terminar num clima bonito, não existe mágica no momento da criatividade. Criar algo não é mágica, é trabalho. Criatividade é trabalho. Criatividade é você ir lá e tentar e se esforçar e você vai conseguir. Todo mundo é criativo, todo mundo dá um jeito. É só você ter a mente aberta e conectar as ideias. Quem sabe um dia você poliniza num gestinho curioso de tentar entender como é que funcionam os órgãos masculinos e femininos de uma planta. Quem sabe você não inventa outro negocinho aí. Um menino de 12 anos conseguiu. Muito maneira essa história, né? Quantos Edmonds tem hoje no mundo? Quantas crianças de 12 anos existem no mundo com essa capacidade criativa que podem revolucionar toda uma indústria? Pensem nisso. E se alguém aí no mundo, nesse mundão maravilhoso, tiver as respostas para as suas perguntas? Colabore, faça perguntas, compartilhe conhecimento, que um dia você poderá
ter as respostas que você esteja precisando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me amarro na história da Baunilha, acho maravilhosa. Conto pra todo mundo no meu trabalho. Nunca parem de buscar conhecimento. Muito obrigado por terem sido generosos com o tempo de vocês. Até o próximo Iaua! Valeu, galera. Tchau. E no próximo episódio... Steve Jobs era o que mais acertava? Steve Jobs era o que menos errava? Steve Jobs conseguiu prever o futuro ou Steve Jobs construiu o futuro?